Qual o plano de Xi Jinping para dominar a internet do mundo? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recente reportagem do jornal Epoch Times, com base em documentos que eles só tiveram acesso agora, mostra como, desde janeiro de 2017, Xi Jinping, o presidente do Partido Comunista Chinês, já havia definido que o principal desafio do governo chinês era a internet. Não a internet na China, entenda, a internet no mundo. O discurso de Xi Jinping para o Partido Comunista dizia que o poder para controlar a internet seria o novo plano focal da China para dominar o seu rival estratégico, os Estados Unidos. Nesses documentos havia um plano bem detalhado de como isso seria feito, com 3 ações específicas. Todas essas informações constam nesse discurso de Xi Jinping no 4º encontro de líderes do CCAC, Central Cyberspace Affairs Commission, a Comissão Central de Assuntos do Espaço Cibernético, que aconteceu no dia 4 de janeiro de 2017. Nesse discurso, ele referenciou um outro discurso feito em abril de 2016, em que ele disse que o governo, na batalha para controlar a internet, havia decidido migrar da defesa para o ataque. Poxa, coisa antiga então, certo? 2016, 2017... Bom, certamente antigo, mas que explica muito algumas coisas que aconteceram nesse meio tempo entre 2017 e agora. E também dá uma visão bastante interessante de como será o futuro nesse campo de batalha. Note que o assunto é tratado mesmo como uma batalha, uma dificuldade do Partido Comunista Chinês, o que não é de se estranhar. Muita gente tem a impressão de que a China possui uma mega estrutura totalmente capaz de domar o pensamento do povo na internet, mas não é bem assim. De fato, a China tem a maior estrutura estatal com a pretensão de controlar a internet. Daí a isso efetivamente conseguir controlar o pensamento na internet vai uma enorme distância. Antes de mais nada, vamos entender o que se sabe do que a China tem no que eles chamam de proteção da internet, o conhecido CCAC. Primeiro, eles têm o grande firewall da China. Toda a internet entre o país e o exterior passa por um conjunto de grandes firewalls que impedem alguns serviços específicos, como YouTube, Gmail, Facebook, WhatsApp e diversos outros. Com isso, surgiram versões chinesas desses aplicativos que, lógico, isso facilita o trabalho de censura do governo chinês. É mais fácil para o governo chinês impor regras para o WeChat, criado e operado na China, do que para o WhatsApp, criado e operado nos Estados Unidos. E pode ter certeza que eles fazem isso, criam um monte de regras, palavras proibidas, discursos vetados e coisas do gênero. Além disso, eles têm o chamado 50 Cent Army, ou Exército dos 50 centavos, um enorme conjunto de pessoas contratadas por valores muito baixos para fazerem posts em redes sociais na China e no resto do mundo. Sim, existem pessoas no Brasil contratadas para fazer isso em português. Tipicamente eles pagam valores muito baixos por cada post, por cada interação. Daí o nome Exército dos 50 centavos. Mas se a pessoa se dedicar muito, ela pode trabalhar no horário vago dela, pode até tirar um valor considerável. A maioria do 50 Cent Army fica na China mesmo, mas existem deles no mundo todo. A ideia é comentarem em vídeos, posts, grupos de discussão, onde quer que seja, a favor do governo chinês. Não há dúvida alguma que isso é algo muito além do que outros países têm. Sim, outros países também têm exércitos de influenciadores e até partidos aqui no Brasil possuem tal estratagema. Quem não lembra dos MAV do PT, o Movimento de Ativismo Virtual, cujo único objetivo é colocar informações favoráveis, responder críticas contrárias em grupos de discussão e onde mais puderem. Ainda assim, pode ter certeza, ninguém no mundo chega perto da escala do Partido Comunista Chinês nessa área. Apesar de toda essa estrutura, esses métodos são sabidamente ineficientes. Pelo exato mesmo motivo que robôs em redes sociais também são ineficazes. Humanos buscam relações verdadeiras. Somos muito melhores em detectar pessoas falsas do que parece. Não estou dizendo que um hashtag no topo do Twitter não tem alguma influência, mas capacidade de fazer alguém pensar mais detalhadamente sobre um ponto,
só acontece quando a informação ou é embasada pela lógica ou é de uma pessoa conhecida. Portanto, no final, um robô acaba sendo incapaz de convencer alguém. O exército dos 50 centavos não cumpre nenhuma dessas categorias também, embora possa, claro, dar uma impressão de que a opinião é diversa, que tem gente a favor da China. No final, a eficácia disso é extremamente baixa. Da mesma forma, o grande firewall chinês é uma besteira completa. Sim, ajuda eles a manter a sociedade chinesa mais isolada do resto do mundo, o que certamente ajuda a censura chinesa, mas no final das contas, o desafio da linguagem diferente é muito maior do que do firewall em si. E numa sociedade de 1,4 bilhão de pessoas, já há massa crítica para ideias de todo tipo fluírem ali. São várias reportagens que surgem com os apelidos quase que semanais do Xi Jinping. Sim, quando o sistema chinês identifica que estão usando um apelido específico para ofender o líder supremo, eles bloqueiam esse apelido, o que adianta exatamente zero bolotas. O povo percebe a proibição e passa a usar outro. Imagina você chamar o seu ditador chinês preferido de Ditadória, depois de Homem Brinquedória, Calcinha Apertada, Camisinha do Lula, pai adotivo do MBL. Dá para imaginar inúmeros apelidos para o seu político preferido. No final, mesmo o acesso a sites ocidentais são bem comuns na China, visto que existem várias VPNs que conseguem se disfarçar como tráfego normal e, portanto, passam pelo firewall. No final, os chineses usam aplicativos chineses muito mais pela identidade própria, pela facilidade da linguagem, do que pela proibição efetiva do governo. Veja, isso não significa que o governo chinês não aplique punições aleatórias para tentar garantir obediência. Todos sabemos o caso do médico Dr. Li Wenliang, que alertou a todos sobre um vírus tipo SARS logo no início de janeiro, alerta que poderia potencialmente limitar a disseminação da doença. O mesmo, porém, infelizmente foi silenciado pelo Partidão e mais adiante acabou falecendo do próprio vírus numa situação extremamente suspeita. No final, resta ao Estado apenas a repressão aleatória e cega, é o que acontece lá e é o que vemos acontecer aqui no Brasil também, onde o STF, totalmente incapaz de entender tecnologia, apenas aplica penas aleatoriamente severas nas poucas pessoas que consegue pegar. Inclusive, como mostra o discurso de Xi Jinping lá em 2017, essa abordagem da China não estava funcionando. Isso muito antes da pandemia. Ele viu a necessidade de sair da defesa e partir para o ataque. É parar de defender apenas a internet da China e tentar conquistar a internet do mundo. Conquistar a internet do mundo inteiro, não apenas para garantir algum controle para si, mas lógico, para também atacar os Estados Unidos e outros inimigos. A estratégia deles, depois de 2017, para conquistar a internet mundial, tem 3 pontas. Primeiro, dominar o protocolo. Segundo, dominar as principais empresas. E terceiro, dominar a infraestrutura. Por dominar o protocolo, eles buscam impor o chamado New IP, ou novo protocolo de internet desenvolvido pela China para substituir o IP. IP é o protocolo base da internet, o nome diz isso, Internet Protocol. Foi inventado lá pelos anos 1970. A proposta do IP era justamente ser um protocolo distribuído, que permitia a comunicação em uma rede, mesmo com ligações entre computadores interrompidas. Essa característica descentralizada do protocolo IP é que torna a internet incensurável, mas, ao mesmo tempo, inclui algumas ineficiências no processo. A proposta do New IP foi formalizada em 2019 no ITU, International Communications Union, um órgão das Nações Unidas para a União Internacional para a Comunicação, e deve ser discutido internacionalmente no Comitê de Padronização Mundial da Internet, no ITU, em março de 2022. O New IP é um protocolo mais centralizado e isso resolve 2 problemas, entre aspas, da internet. Ela se torna mais rápida e permite o controle do fluxo de informações por governos no mundo todo. Veja que a China tem um ponto que pode interessar a outros governos. Embora o governo chinês seja muito afetado por esse problema, outros governos do mundo também sofrem. De qualquer forma, se esse padrão será adotado ou não, veremos a partir de março de 2022. Mas ainda tem um problema: incluir um novo protocolo, uma nova internet, não apaga a anterior. Então faz parte da estratégia da China controlar os DNS raiz do mundo todo, de forma a controlar minimamente a internet atual e desviá-la para a nova internet. DNS, ou Domain Name Servers,
são servidores da internet que traduzem os nomes de sites para endereços IP efetivos. A ideia é que, controlando esses servidores, eles podem direcionar o tráfego para o novo protocolo, matando devagarzinho a velha internet. O problema é que hoje a China tem apenas 54 desses servidores, eles são no total 1.300 no mundo. Mas à medida que ela coopta países dentro da sua Belt and Road Initiative, ela acaba ganhando mais acesso a mais desses servidores. Para entender o que é o BRI, o Belt and Road Initiative, veja o nosso vídeo sobre o tema. A segunda ponta da estratégia é dominar as principais empresas da internet. E a estratégia ali é inserir pessoas em cargos chaves através de acordos e intercâmbios, principalmente a partir de universidades. Recentemente saiu uma lista com um grande número de indivíduos chineses que estavam em empresas tecnológicas do mundo todo. Será parte dessa estratégia? Talvez. E a terceira ponta dessa estratégia explica muita coisa: ganhar a infraestrutura da internet. Podemos ver aqui claramente que essa informação de que estamos sabendo só agora certamente já era de conhecimento do governo americano há alguns anos, motivo pelo qual a grande campanha americana contra a Huawei, para impedir que ela se tornasse a infraestrutura mundial do 5G. Por que isso? Porque a internet hoje ainda envolve muitos cabos, mas a previsão é que a internet 5G seria tão melhor que a 4G que acabe dominando a internet totalmente no futuro próximo. Não haveria mais necessidade de cabos, fios, esse tipo de coisa. A velocidade seria muito maior pelo 5G. Nesse caso, quem controlar a infraestrutura do 5G controla a internet. E sabemos que esse era um dos pontos da estratégia do governo chinês. Faz todo sentido agora a iniciativa dos Estados Unidos de banir a Huawei e evitar que outros países também adotem essa tecnologia. Mas a estratégia dos chineses vai além disso. Os documentos são bem completos, mas ficaria um artigo muito longo por aqui. O ponto central é esse: existe uma estratégia chinesa para controle da internet mundial, é bem elaborada e completa, envolve o protocolo IP, infiltração em empresas e dominação da infraestrutura. Eles perceberam que o problema dos socialistas é a informação descentralizada e distribuída, o que falamos aqui já há bastante tempo. E para parar isso, a única forma é acabar com a internet como a conhecemos hoje. Felizmente, esse plano chinês não vai funcionar, como a própria divulgação dessas informações mostra. Numa sociedade com informação cada vez mais barata e simples de se obter, se torna impossível ganhar controle sobre a informação novamente. Os países, particularmente os países socialistas, ainda não entenderam que o problema é muito maior do que a mera ação de agentes isolados. É a economia em si que se tornou infinitamente mais eficaz com a informação descentralizada e distribuída da internet. Esse caminho é sem volta e vai chegar no libertarianismo. Lógico, ações do governo, tanto chinês quanto outros governos, sempre haverá violência estatal, infelizmente, mas o destino final de todos nós é inevitável. Bem-vindo ao Ancapistão. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Ardozino, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!